Olá, amigos do canal. É um prazer voltar aqui a fazer vídeo, mais uma vez aí na playlist livros. E hoje, em pleno 25 de dezembro, eu não poderia estar falando de outro assunto senão o último livro que eu li. Um livro maravilhoso e que eu recomendo a todos para quem tiver oportunidade comprar, ler. É uma aula de história, de governo militar, de estado de exceção, o que é não ter suas liberdades individuais, o que é não confiar no poder judiciário. É um livro maravilhoso. O livro que eu vou trazer para vocês hoje aqui é esse aqui, ó. Pouso Forçado. É um livro do Daniel Leb, um excelente livro, muito bem escrito, que traz a história da Panair do Brasil, uma empresa de aviação que até a sua extinção em 1965 foi a maior empresa aérea do Brasil e a segunda maior empresa brasileira da época. Uma empresa que nasceu americana. Acho que todo mundo aqui já viu, né, o filme Prenda-me se for capaz, que tem o Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks, que travam aquele duelo bandido e ladrão. E no pano de fundo do filme, nós temos a Panam americana. Então, a Panair brasileira, ela nasce dessa empresa americana. E ela vem a ser nacionalizada em 1948. Né? Nacionalizada tendo a maior parte do capital brasileiro. Com a compra, né, pelo Mário Simonsen e pelo Celso Rocha Miranda, que à época eram dois dos maiores empresários do Brasil. Né? Donos de inúmeras empresas. O Celso da Rocha Miranda tinha a maior companhia, né, de seguros da América do Sul, e o Mário Simonsen era dono da TV Excelsior, da exportadora de café Comal, enfim, eram dois empresários muito ricos e muito bem sucedidos. Só que esses dois empresários, eles tinham um grande problema. Eles tinham as suas imagens vinculadas a dois ex-presidentes contrários ao atual regime, ou seja, João Goulart e JK. E isso talvez tenha sido um dos panos de fundo que motivaram a perseguição, né, do governo militar à empresa nacional de aviação que a gente tinha, a Panair. Não foi fácil. E é essa história que o livro vai contando, vai trazendo os personagens, tudo documentado, com as provas judiciais, com os documentos da época. Enfim, é uma história muito boa, que eu recomendo a todos. Então, assim, seguindo o livro, em linhas gerais, a Panair, surpreendentemente, em 10 de fevereiro de 1965, ou seja, é importante registrar, menos de um ano do golpe militar, né, que foi em 1º de abril de 64, ou seja, ela teve totalmente suspensas suas atividades pelo então governo federal, na figura do presidente Castelo Branco e do ministro-chefe da aeronáutica, o brigadeiro, né, que já tinha concorrido a várias eleições presidenciais, o Eduardo Gomes. Da noite para o dia, a empresa está proibida de voar, sob a alegação de que ela devia à União. Ela devia à União? Devia. Mas devia menos que a Varig, que a Cruzeiro do Sul, que todas as empresas que à época voavam em solo nacional ou mesmo em voos internacionais. Então a primeira pergunta que surge, né? Por que a Panair? Por que não a Varig ou a Cruzeiro do Sul? São perguntas que não vão ter resposta. Mesmo hoje, já há praticamente quase 60 anos do ocorrido, a gente não tem resposta. Porque as atitudes foram feitas para não terem resposta. Quando a gente trata de uma perseguição ou de algo injusto, você não consegue buscar explicações. Num governo de exceção, como a gente vivia à época, a vontade do soberano presidente era absoluta.
assim como do brigadeiro Eduardo Gomes, visto que a aeronáutica à época regulamentava toda a questão. A gente vivia em 1965, não tinha ANAC, não tinha Infraero, não tinha nada disso. Então, a aeronáutica ela era soberana. E essa perseguição aos donos da Penair fez 5 mil vítimas, né? Seus empregados. Muitas vezes ficaram acampados em frente ao Palácio Presidencial, aqui na época do Rio de Janeiro ainda, em Laranjeiras, ou mesmo no Brasil todo se manifestando, pedindo explicações, pedindo uma audiência com o presidente, mas infelizmente tudo foi em vão. A empresa nunca mais voltou. E aí o livro continua, né? Quando a União Federal caça os voos da Panair, ela imediatamente entra com uma concordata preventiva, já que a alegação é de que ela não teria condições financeiras de voar em segurança. E ela entra, né, com essa ação que tramita na 6ª Vara Civil da comarca da Guanabara, na época. O Rio de Janeiro ainda não era, né, o Rio de Janeiro que a gente conhece hoje, né, tínhamos o estado da Guanabara. E a influência política junto ao judiciário, num governo militar, como todos nós sabemos, ela existe. E ela é muito forte. Prova disso que o juiz da 6ª Vara, à época, indeferiu o pedido da Panair em menos de 24 horas. Ou seja, você não consegue analisar um processo dessa envergadura em menos de 24 horas. E mesmo assim ele indeferiu. Visto que depois se foi saber que ele teve audiências com o brigadeiro, enfim, que influenciou na decisão. Aquela história que a gente já conhece, né? Que infelizmente a justiça ela é cega, mas não tão cega assim, né? E o processo de falência tramita. O Banco do Brasil é nomeado síndico, né, da massa falida da Panair, e aí começa a maior dilapidação do patrimônio que a gente pode observar num processo de falência. Simplesmente todos os patrimônios no exterior, os melhores imóveis, tudo que a Panair tinha, foi simplesmente vendido a título tão barato, a um valor tão baixo, e coincidentemente para quem? Para sua maior rival, a Varig, do então presidente Rubem Berta, né? A Varig começa a comprar, a arrendar, né, no exterior todos os imóveis da Panair, a preços 30%, 25% do valor. Ou seja, na maior dilapidação de patrimônio da história. Mas não ficou só nisso. Inúmeras outras questões foram surgindo de forma a não deixar a empresa voltar. E a Panair não era uma empresa só de aviação. Ela detinha, à época, todo o sistema de telecomunicações entre aeronaves no Brasil. Ou seja, tudo que a gente vê hoje nos controles de voo, à época eram da Panair. Ela tinha a sua subsidiária Selma, em Petrópolis, que era a única empresa certificada pelas maiores companhias aéreas do mundo, Air France, TAP, Lufthansa, capaz de fazer manutenção em turbinas, em aeronaves de qualquer empresa do mundo. Era a única na América do Sul habilitada. Ou seja, era um patrimônio inestimável. Mas mesmo assim, nos deparamos com a sua extinção. A subsidiária Selma é incorporada pelo governo federal, né? E a empresa de aviação ela tem suas linhas todas caçadas, sendo que as linhas internacionais passam para a Varig e as nacionais para Cruzeiro do Sul. E aí outra novidade, no dia seguinte à cassação das linhas, a Varig já tem total capacidade e mobilização para realizar os voos internacionais, como se soubesse do que ia ocorrer e estava preparada para isso. Não podemos esquecer que, assim como a diretoria da Panair tinha afinidades com ex-presidentes do porte de Jango e JK, a atual tinha com os governos militares e com o brigadeiro Eduardo Gomes. O jogo se virava. Até aí tudo bem do jogo se virar.
Só que não podemos esquecer que o fato de você ter afinidades não te dá o direito de prejudicar o outro. Se fosse um mercado inexplorado, tudo bem, a gente poderia até falar em benefício e tal. Agora, você beneficiar uma empresa prejudicando outra, eu acho que fica muito mais sério, né? Em 1969, todas as aeronaves da Pan Air são desapropriadas e transferidas para seus concorrentes, a Varig e a Cruzeiro do Sul. A empresa então entra com um pedido de concordata suspensiva, pretendendo pagar toda a dívida referente ao que ela tinha com a União, ou seja, quitar tudo. Mais uma vez, o governo militar inovando, dessa vez já do presidente Costa e Silva, baixa um decreto que proíbe empresas de aviação de impetrarem concordata. Um decreto que vigorou retroativamente e só foi utilizado uma vez na história. Para quem? Para a Pan Air do Brasil. É triste. A gente vê casos e casos e casos, injustiças em cima de injustiças, e nada era feito. O juiz do caso é substituído, porque se comprova conluio dele com síndicos, até com episódios de falsificação de documentos, a gente vê nos autos, ou seja, um laudo é enviado para o STF e o outro laudo é enviado para a vara onde tramitava o processo. E entre os laudos, totais diferenças, adulterações, tudo aquilo que a gente teoriza acontece nesse caso. E para piorar, né, o Banco do Brasil deixa de ser síndico, é nomeado um major do Exército como síndico, que depois nomeia mais 3 oficiais do Exército para auxiliá-lo, e o patrimônio da Pan Air é destruído. Viagens internacionais, diárias em dólar, tudo aquilo de pior acontece nesse processo. E mesmo assim, a Pan Air chega ao final com saldo de patrimônio. Para vocês observarem como a empresa era saudável, mas não tinha o seu alinhamento com o governo. É triste, mas é o país chamado Brasil. Eu acho que combater as injustiças tem que ser uma prioridade em qualquer nação democrática. E é por isso que eu trouxe hoje esse livro aqui, Pouso Forçado. Para todos aqueles que têm interesse em ler, em saber um pouco sobre a história da aviação do Brasil, se tiverem a oportunidade, comprem um livro, analisem o que eu estou falando e vamos debater, coloquem nos comentários, podemos debater o livro, enfim, é muito interessante. Eu acho que o debate enriquece a discussão, enriquece o adquirir conhecimento. É sem dúvida uma forma muito rica e muito saudável de evoluirmos. E é isso. Eu trouxe em linhas gerais o livro, tem muito mais coisa, eu acho que é interessante ler. São mais de 400 páginas, mas é uma leitura rápida, fácil, que eu recomendo a todos. Eu vou seguir ainda na playlist livros com as biografias, mas é que esse livro eu terminei de ler na semana passada. Então eu não quis perder a oportunidade de falar, já que está fresquinho, está bem na mente ainda a história, de falar um pouquinho sobre ele. Mas para a semana que vem aí eu vou trazer novos livros, tá? Novas recomendações para vocês. E é isso. Agradeço muito aos inscritos no canal. Mais uma vez, a quem não se inscreveu, se inscreve, dá o like, compartilha, indica para os seus amigos, seus familiares, ajuda o canal, motiva a gente a trazer mais conteúdo, a trazer livros como esse, que com certeza vão deixar um legado na pessoa que efetuou a leitura. Agradeço a todos, um bom Natal e tudo de bom. Fui!